Esse mês é Deus está conosco, certo? A gente viu que Deus está conosco e a gente percebe a presença de Deus quando a gente tem uma oração respondida. Depois, quem a gente viu? The Voice. Quando a gente ouve a voz de Deus, né? E Los Angeles, em espanhol. Que é os anjos, pela presença dos anjos. Pela presença dos anjos, a gente percebe a presença de Deus. Então, Deus está conosco, isso é fato. Mas, às vezes, a gente não percebe, a gente não nota. Tem algumas coisas que Deus faz que deixa claro que Deus está conosco. Quero falar hoje sobre o serviço. Eu estava pensando, porque a gente vai perceber que Deus se manifesta e a gente percebe a presença dele por meio do serviço. Vai ficar claro isso hoje para a gente. Mas tem algumas expressões no português com a palavra serviço. Tem várias. Quando o serviço é bem feito, essa é uma expressão, né? Serviço bem feito. Que outra expressão? Maurício, você que já fez muito serviço bom. Como que as pessoas elogiam? Como que eles falam? Serviço de mestre. Tem essa expressão? Serviço excelente. O que mais? O que mais que a gente fala com serviço? Serviço, quando é bom. Bom serviço. Hã? No francês aqui a gente ouve muita coisa, né? Agora, quando é ruim, também tem muita expressão no português com serviço. Serviço porco. Já ouviu essa expressão? Serviço meia boca. Muito mal feito. Serviço sujo. Serviço de... Aí ofendeu muito. Serviço de baiano. É baianada que fala, né? Isso aí foi uma baianada. Eu não sei, eu tenho uma impressão. Em São Paulo, porque tem muito baiano em São Paulo, o pessoal fala muito do baiano pejorativamente assim. No Rio de Janeiro, não falam de baiano, né? Lá eles falam o quê? Acho que é cearense ou é alguma coisa assim. Paraíba, né? Eles querem, assim, menosprezar alguém no Rio, fala Paraíba. É Paraíba. Serviço de paraibano, serviço de baiano, nada a ver, né? Os baianos que eu conheço são todos... Tá cheio de baiano, tá cheio. A gente não se incomoda não, porque, inclusive, tem dois fatos. O primeiro, a música mais bonita sobre São Paulo foi feita por um baiano. Olha aí, ó. Segunda coisa, há 2 anos atrás, o Gilberto Gil recebeu a cidadania, é o homem do ano, né? Cidadão carioca. Você está faltando carioca, né? O baiano foi... Olha aí, a música mais famosa de São Paulo foi feita por um baiano. E o Gilberto Gil foi eleito cidadão do ano no Rio de Janeiro. Você vê, então não tem nada a ver isso aí. Isso aí é igual a disputa da França com a Bélgica, porque todo país tem que ter um povo para falar mal. O francês pegaram os belgas para falar mal. Mas aí você pega aquela história em quadrinho, eu gosto muito, porque eu acompanhei desde pequeno, do Asterix, que é o personagem mais famoso na França. E ele vai para todo mundo, né? Para todo mundo é país e tem as historinhas lá do Asterix. Quando chega na Bélgica, porque os gauleses na história lá, o Asterix, o Obelix, eles são fortes, são super fortes. Eles têm uma poção mágica, eles detonam os italianos, que são os romanos, e aí todo mundo eles vencem. Eles vencem os ingleses, eles vencem os espanhóis, eles vencem os alemães. Quando chega na Bélgica, no final da história, você lê, está assim, não, os belgas são tão fortes quanto os gauleses. Colocou a Bélgica de igual para igual, olha só. Então, o que você fala mal? É igual brasileiro com português, né? Brasileiro e português. Nos Estados Unidos falam mal de polonês. Fala que polonês é meio igual a gente fala de português. Mas em Portugal eles falam do alentejano. Cheio de piada de falando do alentejo. É assim, né? Olha aí. Ele chegou na ONU, ele perguntou, que língua que eles falam. As pessoas esquecem disso, né? Então, olha só, a gente vai vendo que, né, não é bem assim como a gente pensa. Mas serviço mal feito, serviço baiano, serviço paraibano, seja lá o que for, né? Isso é intriga. Mas a gente detesta quando um serviço é mal feito. É ou não é? Aí dá vontade de fazer eu mesmo. A gente não fala isso? Quando você vê uma coisa mal feita, a Marineide, que já é de servidora por natureza, gosta de fazer as coisas, se ela vê mal feita, nem fala nada, vai lá e faz ela mesma. Não é assim, normalmente, a gente faz? Olha o que eu achei essa semana. Coloca o PowerPoint aqui para a gente, João Marcelo. Dá uma olhadinha nessas imagens aqui. Quando eu achei isso, eu falei, isso é serviço mal feito. A gente fica pensando, onde essa pessoa teve a ideia para fazer isso aí? Teve um tema recente chamado Ideia
Que a gente chamou de ideia limitada, né? Que a Michelle chamava a ideia de girino. Ela fala girico, né? Mas ela fala girino, né? Ela falava girino. Ideia limitada. A gente fica pensando, de onde que veio? PowerPoint. PowerPoint primeiro, depois a gente vai pôr o vídeo. Vamos ver essas imagens aqui. A gente fica pensando, o que a pessoa estava pensando quando fez esse serviço? Aí você contrata a pessoa, paga. Pior coisa que você faz é o seguinte, pagar adiantado. Muita gente já se deu mal, se arrepende. Porque você paga adiantado, primeiro a pessoa vai fazer quando ela quiser. Que ela vai arranjar desculpa e falar assim, não, porque... não. E aí vai empurrando, porque já pagou, já recebeu. Não dá certo. Que aí você vai cobrar como o serviço? Aí pagou, a pessoa faz, aí não saiu bem feito. Me explica isso. Me explica esse serviço. Eu não sei se foi de baiano, de paraibano, mas... não sei. Mas olha só esse serviço esse indivíduo fez. Eu não sei o que aconteceu, o que estava pensando. Uma coisa eu sei. Esse banheiro você entra assim, né? E sai assim. Porque não dá para virar. Não dá para virar, não dá para dar volta. Tem uma janela lá atrás, eu não sei se isso aí já foi maior e fizeram a parede, e aí o indivíduo falou, vamos pôr o vaso assim mesmo. Olha lá que coisa, né? Vamos ver a próxima imagem. Isso é serviço... Esse serviço foi bem feito, né? Fala a verdade. Vai virar uma piscina, né? Acho que essa era a intenção. É um chuveiro que vira banheira. Porque colocar o ralo assim... Passa lá pra gente, ô Marcelo. A geometria, esse aí fugiu da escola, não tinha esquadro, né? Ele colocou, né, o cooktop, colocou o forno de um lugar e o exaustor no outro. Então, não sei se a pessoa que pagou por esse serviço vai ficar muito feliz com esse trabalho bonito. Mas é pós-moderno, é uma coisa, arte moderna, é uma coisa assim. Vamos ver o próximo. Essa porta leva aonde? Como que a gente acessa essa porta? Né? É um cofre? Deve ser, né? Porque cadê a escada? Serviço mal feito também. Vamos ver outro serviço mal feito. E é justo do cadeirante, né? Quer dizer, como que você põe o carro ali? O jardim está ali, deixaram o jardim, marcou lá, colocou não aqui, pode parar aqui, ó. Você é cadeirante, tem um espaço para você aqui no nosso estacionamento. Pode vir, estaciona aí, passa pelo jardim. Que outra imagem tem lá? Pode passar. Então, faz uma escada para mim, porque a gente precisa dar acesso para quem vem lá de cima, aqui para baixo, vamos dar acesso. Está vendo o portão? Por que me coloca o portão na escada, sendo que a escada é para criar o acesso? Eu acho que foi outro serviço meio... a gente fica desconfiado. Põe mais um. Então, acho que essa pedra é histórica. Ela não podia sair dali. Porque preferiram fazer a calçada ali embaixo e depois a grade contornando a pedra, mas o indivíduo não foi capaz de tirar a pedra para poder colocar a grade. A pedra no caminho. E deixou a pedra lá. E olha só, fez a grade ali, o contorno, mas tirar a pedra e não pôde tirar. Vou deixar. Eu não sei, tem umas coisas estranhas. Eu devia ter tirado uma foto no caminho. A gente estava vindo para cá, porque tem gente que faz assim de pirraça, né? Não sei se baiano faz de pirraça. Baiano não faz, baiano é tranquilo, é na rede. A gente vindo para cá, como que fala essas mop, essas jog, essas motoquinhas assim? A pessoa prendeu com o cadeado num poste da parada do ônibus, do ponto de ônibus. E aí, a Michelle, a gente parou bem no semáforo, ela olhou, acabamos de ver isso vindo para cá, ali na frente da Basilique, naquela que sai de Bruxelas, né? A gente estava chegando. Quando a gente olha, ela está presa ali no poste, alguém veio com uma lona, uma capa, cobriu ela todinha, pegou fita, amarrou nela toda, assim, para tirar vai dar trabalho. Eu acho que a pessoa... Se você olha aquilo, você fica olhando e fala assim, mas por que fizeram isso? Eu falei, Michelle, é que você é muito inocente, você é muito bondosa. A pessoa viu e pensou assim, não pode pôr aí, mas você quer deixar aí? Então vai ficar aí. E a pessoa embalou, colocou fita. Eu vou tirar uma foto, vou trazer para vocês verem. É uma coisa incrível. Porque quer deixar aí? É de pirraça, então vai ficar aí. Tem gente que faz isso, né? Esse aí foi um, ó. A pedra não sai. O que estava pensando quando fez isso?
Eu acho que o indivíduo estava fazendo encanamento e pensou assim, eu tenho umas peças sobressalentes aqui que eu não vou vender, eu tenho que usar. De alguma forma eu tenho que usar esse cano. Olha só, me faz uma volta dessa, com que objetivo, que utilidade tem isso? Explica pra gente. Vem sujeira do telhado. Uhum. Pois é. Tá aí o autor do crime acaba de confessar. O autor do crime acaba de confessar, tá aí. Tem sentido, entendeu? Para alguém vai ter sentido, né? Bom, eu não colocaria aí, né? Colocaria em outro lugar, porque visualmente não tá bom, né? Mas dá para colocar lá embaixo, né? Colocou lá no alto do prédio para todo mundo ver. Falar, eu que fiz. Orgulho. Ó, é nós. Vamos ver a próxima. Não, esse aí eu não entendi. Esse eu não entendi. Olha, a bancada ali, ó, é de granito. É pedra aquilo. O trabalho que deu para fazer custou dinheiro para colocar aquela pedra ali, né? Colocou a madeira. E aí, na hora que fez a descida, esse buraco está feio. Vamos pôr uma gaveta? Colocou a gaveta na diagonal. Né? A não ser que seja magnético, vai cair tudo, né, para o canto. Não foi uma boa ideia esse serviço mal feito. Qual que é o outro lá? Eu também não entendi essa aí. Essa porta... O que estava pensando quando fez isso? O design ficou bonito, né? Aí foi lá e fez a porta para encaixar no buraquinho ali. E não pode deixar o buraquinho, tem que fechar. Então, a casa do Michael Jordan é para olhar por cima, né? O jogador de basquete bate, abre lá em cima a portinha, né? Para poder ver. Cabeça, mas aí é alguém com a cabeça bem quadrada, né? Vou passar por ali. Acho que é o último esse aí. Veja se tem mais um. Isso. Olha só, serviço mal feito. A gente fica pensando, né? Como que a pessoa... Aquele do ralo, para mim, é o campeão. Vai colocar o ralo... o indivíduo pensou qual que é o objetivo do que ele estava fazendo. Qual é a utilidade do ralo? Né? E coloca ele para cima. Né? Quanto? 5 centímetros para cima? Vai virar uma piscina. Não entendeu nada esse aí. Agora, o que é o self-service? Self-service muitas vezes é isso aí, né? É melhor a gente fazer do que deixar o outro fazer. Esse serviço eu faço. Agora, eu me lembro quando eu era criança, e eu ouvi pela primeira vez essa expressão, self-service, porque tem vários, né? Primeiro a gente pensa em restaurante. Você vai lá e se serve, faz seu prato. No Brasil você pesa por quilo, ou tem um valor fixo, né? E você enche o prato, e a gente vê aquelas montanhas assim, ó, imagina o fumiaque, né? Aquela self-service faz, né? Aquele monte assim. O que mais que é self-service? O que você já viu self-service? Você mesmo se serve. Mas não devia ser. Não devia ser. Posto de gasolina. Então, esse aí, ó, é um interessante. Porque no Brasil, eu não vi. Em qualquer lugar no Brasil não tem. Primeiro, porque se o povo fosse se servir, né, a câmera pega lá, porque o indivíduo se serve e vai embora, né? Não paga. Mas a melhor definição de self-service que eu vi é aquela que eu... Não lembro quem que falou, mas o que é self-service? Como você explica self-service? É que você se serve-se a si mesmo. Né? Você se serve-se. É um português meio, um inglês meio português, sabe? Mas o posto é um negócio interessante. Eu cheguei nos Estados Unidos, muito novo, fui lá estudar quando tinha 20 e poucos anos, e aí pela primeira vez eu experimentei o que a gente tem aqui, que é você vai no posto e se serve. Tem um videozinho ali, eu queria que o João Marcelo colocasse pra gente o vídeo, tirado de um filme que eu acho que a maioria viu. Chama De Volta para o Futuro. O Marty McFly chega lá em 1955. Como que era o posto em 1955? Ele começa a ficar, né, impressionado. O que está acontecendo aqui? Aí o carro chega no posto, ó, fechado. E olha lá, não é self-service. Olha o serviço. Aí ele está assim, peraí, o que está acontecendo? Coloquei devagarzinho aqui dentro dele. Ó, o carro chega no posto, Estados Unidos é o quê? Self-service, igual aqui. Você... Aí, de repente, o camarada para e ele está ali olhando. Falou, o que é isso? Vem um exército atender. Vem 4. O que eles vão fazer? Olha lá. E era assim que era o posto. No Brasil ainda tem, mas é um indivíduo, né? Tinha 4. Olha lá. Um vai checar a pressão do ar no pneu. O outro limpa o para-brisa. Um vai checar a água e o óleo no motor, enquanto o outro abastece. 4 para servir um carro. Já viu isso? É assim que era o posto na década de 50. Por que mudou?
Vamos chegar lá. Outra coisa que é self-service, que eu... Pode tirar o vídeo, obrigado. Outra coisa que é self-service, que eu fiquei impressionado nos Estados Unidos, que nunca tinha visto no Brasil, é banco. Hoje a gente está acostumado com isso, que você... Mas eu chegava nos Estados Unidos, eles que inventaram essa coisa do drive-thru. Por quê? Tudo é no carro. Nos Estados Unidos tudo é no carro. Até cinema. Já foi num drive-in? Cinema de... Lá nos Estados Unidos, você para lá, tem uma caixinha de som do lado do carro, você pede a pipoca, vem entrega lá para você, você coloca assim uma bandeja no vidro e a tela é enorme, você está dentro do carro assistindo o filme. Você não sai do carro para nada. Aí você sai dali, passa no banco, chegava no banco, tinha uma voz falando assim no alto-falante, você fala no microfone, de repente vem um cilindro de plástico. Aí você abre, coloca o dinheiro, coloca o cheque, ou coloca o que você tinha que colocar naquela época. Aí fecha, coloca ali dentro, aí por vácuo tem um cano, que aquele cilindro vai lá para o andar de cima do prédio. Aí você fica esperando. De repente, o cano volta. Aí vem o dinheiro, o recibo, o que for. Eu falei, que negócio interessante, banco self-service. E hoje em dia está ficando cada vez mais assim. Por quê? Porque imagina o dono daquele posto, na década de 50, quanto funcionário ele tinha ali? Quanto salário ele tinha que pagar? Para fazer o serviço do carro. Então, eles inventaram o self-service, por quê? Ó, você que faz o serviço que eu não vou pagar ninguém para fazer. Restaurante, garçom, garçonete, não. Você se serve, você tem braço, Deus te deu, não precisa ser servido, é menos despesa. O banco, mesma coisa. E hoje os empregos estão desaparecendo. Porque a inteligência artificial, lá onde eu moro, quem já foi lá, sabe, a gente mora num apartamento em cima de uma loja, e a loja, na realidade, é enorme. Ela é um pedação do quarteirão. A loja fechou. E eu perguntei para o dono, a gente conversou, o gerente da loja, dono da loja, eles mudaram dali, está vazio lá. E agora a gente ficou sabendo que vão demolir tudo aquilo para fazer um prédio de apartamentos, que vai dar mais dinheiro. E por quê? Eu perguntei, por que vocês estão mudando aqui? Uma das principais lojas da cidade. Ele falou, a pandemia mudou tudo. Ninguém vem mais aqui. Todo mundo compra online. A gente vai ter um galpão com depósito, e aí a gente está divulgando online, as pessoas estão comprando online. Não tem mais necessidade de ter uma loja do tamanho que eles têm, com mostruário enorme. Está tudo online. Um monte de funcionário, tanta gente que trabalhava naquela loja enorme, todo mundo perdeu o emprego. Ou vai ir para o online. E assim as coisas vão acontecendo. E o mundo está cada vez mais no self-service. A gente vai no computador, você compra ali, online, recebe em casa. Né? O entregador tem trabalho, mas o vendedor já não tem mais, porque está tudo online. Agora, eu fico pensando, Deus, no plano de Deus, não existe self-service. Não é para ninguém se servir. Não é. Ele queria que no plano dele todo mundo fosse servo. E que a gente servisse uns aos outros. E de coração. E feliz. Porque como é bom, né? Quando você quer ajuda de alguém para comprar alguma coisa, você chega num lugar e tem alguém que te dá atenção, te trata bem, com um sorriso, responde suas perguntas, tira suas dúvidas e te ajuda a comprar aquilo. Mesmo que seja online, é bom. Esses dias me aconteceu um problema, eu fui comprar uma coisa lá. O que foi? Um livro para minha cunhada. É muito interessante o livro, inclusive. Ela está querendo aprender mais, a filha dela já está grandinha, acho que 5 anos, 4, 5 anos. E ela pediu esse livro, eu fui comprar, e aí o que eu fiz? Muito esperto eu, né? Tarde da noite, meio cansado, fui lá, paguei 2 vezes o livro. Aí eu falei, eu queria um só, vai vir 2. Paguei em dobro, eu falei, o que eu faço? Aí eu vi lá, chat, ou chat, né, como a gente fala em português. Que pessoa legal, conversou comigo, super gentil, me tratou super bem, a gente bateu um papo, resolveu o problema, num instante, já está tudo resolvido, é só isso que você queria? Ó, responde, não, pode deixar, vou responder, coloquei lá, ó, funcionário, nota 1000. Isso foi super gentil, super legal, me tratou bem, resolveu o problema em questão de minutos. E eu que estava todo preocupado, pensando, né, no problema, não, resolveu. Como é bom a gente ser bem servido. Principalmente quando a gente está pagando, né? Você está pagando. Agora, quando você paga e não recebe um serviço que presta. Numa viagem no hotel, numa companhia aérea, né? Ou numa loja na cidade, ou seja lá o que for. A gente gosta de ser bem servido. Agora, não é da natureza de muitos servir, porque não aprendeu na infância. Não é verdade? Isso é uma coisa que aprende na infância. Lá em casa, os 2 meninos lá estão aprendendo.
Estão aprendendo. Hoje à noite a gente tem o quê depois do nosso programa? Santa Ceia. Santa Ceia. A pessoa que normalmente faz o pão da Santa Ceia não podia fazer essa semana. Adivinha quem fez? Eu e os meninos. Eu e eles. A gente fez junto. Eles foram lá, me ajudaram, pegaram os ingredientes, colocaram lá, até esticar a massa. Pegaram o rolo assim, ó. Porque eles amam. Porque eles aprenderam o prazer no servir. Lá em casa já está assim. Estou na sala, e lá em casa é grande o negócio, né? Estão lá na cozinha, estão brincando, alguma galera fala assim, preciso de um favor. Da briga. Vem correndo, um empurrando o outro, assim, porque eles querem chegar primeiro para dizer, eu ajudo, papai, o que é? O que tem que fazer? É assim, eu falo, nossa, muito diferente da minha infância. Minha infância não era assim, não. Eu com 2 irmãos, um 3 anos mais novo, outro 6 anos mais novo. Meu pai era pastor, chegava na igreja, às vezes tinha que ir lá na frente, algum programa, alguma coisa, era escadinha, né? Eu com 9, o outro com 6, o outro com 3. Eu com 12, o outro com 9, o outro com 6. Era escadinha assim, 3 meninos. Sonho da minha mãe, queria ter uma menina. Não veio, mas ela entendeu. Olha só, a pessoa espiritual, ela entende. Por quê? A irmã dela, mais velha, minha tia, morreu de câncer de mama. A minha mãe e a minha outra tia tiveram que remover a mama porque estava cheio de nódulos. Eram benignos, mas podia se tornar maligno. E aí a minha mãe falou assim, é genético. Se eu tiver uma filha, vou ter que passar por isso com a filha. Deus me poupou. Essa foi a resposta dela. Ótimo, né? Entendeu. Deus não deu uma filha que ela queria, deu 3 meninos. Mas ela olhou e falou assim, estou nem aí que Deus deu os 3 meninos. Vou fazer esses meninos aprender a servir em casa igual uma menina. Lá vai eu desde pequenininho. Meu pai ensinou a lavar o carro, minha mãe lava a louça. Coisa que eu até gosto de lavar a louça, porque eu gosto de pôr a mão na água. Se é no inverno, põe água quente. Se é no verão, põe água fria. Eu não gosto de secar. Ou coisa ruim, eu não gosto de ficar secando louça. Ninguém gosta, né? Coisa ruim. Tirar pó dos móveis. Minha mãe mandava, tira pó dos móveis. Oh, até hoje, coisa horrível. Não gosto. Aí minha mãe mandava lavar o banheiro. Uma vez na semana, Ricardo, lavar o banheiro. E eu que me lasquei mais, né? Que eu era mais velho. Meus irmãos estavam lá ainda pequenininhos e eu já estava lavando o banheiro. Eu fiz hora extra. E aí minha mãe era aquele esquema, aqueles azulejinhos assim, né? Com um rejunte branquinho. Ela vinha com a escova de dente velha e aqueles produtos, sapólio, detergente, um monte de coisa assim. Aí, ó, assim, ó, tem que ficar branquinho. Lá vou eu, 1 hora no banheiro. Minha mãe chegava lá, apelido da minha mãe, quando a gente era pequeno, Sargento. Quando eu estava saindo de casa, indo para a faculdade, a gente já chamava ela de general. Que ela foi sendo promovida, né? É o general. Não está bom, faz tudo de novo. Vamos aprender a servir, com um sorriso no rosto. Não adianta ficar bravo, não adianta chorar, não adianta reclamar. E lá vai lavar o banheiro. E eu lavava o banheiro, e meu irmão, meu outro irmão. O mais novo ficou meio, porque ele veio 6 anos depois, né? Não teve muito banheiro para ele lavar. Mas a gente tinha que fazer aquilo. E aí eu aprendi a fazer tudo, foi bom. Foi bom para mim. Eu aprendi a fazer tudo numa casa. A única coisa que eu não aprendi a fazer foi cozinhar. Não tenho esse dom. Mas vocês vão ter que comer o pão que o Ricardo amassou. Porque na Santa Ceia o pão fui eu que fiz. Essa semana foi eu que... Até isso eu cheguei, já cheguei. Ó. Demorou. A Michele fala, 50 anos, né? Um dia vai ter que aprender. Tem que saber fazer. O sacerdote tem que saber fazer o pão. Aí eu aprendi tudo. Meu pai, alfaiate. Antes de ser pastor, ele é alfaiate. Então ele me ensinou a passar bem uma camisa, passar uma roupa. Então sei fazer bem essas coisas. Aí eu encontrei a Michele. Aí a Michele, eu já falei para vocês, meu sogro esteve aqui, né? Um homem italiano. Na Itália as coisas não funcionam bem assim, mas ele é especial. Porque na Itália geralmente é uma cultura matriarcal, é a mama. Mama faz tudo, tal. E não vou dizer que é machista, mas é a cultura, né? De alguns países. O homem não faz muita coisa em casa. Mas meu sogro é um modelo para mim. E vou falar para vocês, meu pai também. Mas meu sogro me impressiona mais. Porque meu sogro não teve filhos, 2 filhas. E ele é um homem muito amoroso, muito carinhoso, e é mesmo. Aí ele olhava para as meninas em casa, para a esposa, falava assim, vocês fizeram as unhas, né? Que mão lindas de vocês.
vocês não vão colocar a mão de vocês na louça, eu lavo a louça. Aí ele ia lá, lavava a louça. Nunca precisaram lavar. Vocês com essas mãos aí não vão ter que lavar o banheiro. Eu lavo o banheiro. Meu sogro é o que lava o banheiro do apartamento que eles moram lá no Brasil. Cuida da esposa e das filhas. Aí eu vou casar com a Michele, e eu pensando assim, né? Uma coisa que meu pai sempre falou, porque meu pai falou que fez isso com a minha mãe. Eu não vou tirar, ele falou para mim, meu pai falou para mim, eu não ia tirar sua mãe da casa dos pais dela para oferecer para ela menos do que ela tem. E aí eu lembrei, né? Aí eu falei, e agora? Vou casar com a Michele, ela saiu de casa para casar comigo, e eu vou oferecer para ela menos? Não dá. Aí a gente foi conversando e entramos num acordo. A Michele falou para mim assim, olha, eu vejo que você mora sozinho já há muitos anos, você faz tudo, você limpa a casa, passa a roupa, né? Cuida disso, daquilo. Você não cozinha. Então vamos fazer o seguinte, eu vou cozinhar para você. E ela é boa cozinheira. Família de cozinheiros. A mãe foi cozinheira profissional, a irmã é doutora em nutrição. O negócio deles é comida, né? Italiano, né? Aí ela falou, eu vou cozinhar para você e você continua fazendo todas as outras coisas que você já fazia. Você está no lucro. Você ganhou uma cozinheira. Então, quem que passa o vestido da Michele? Não estou exagerando, porque ela passa a roupa dos meninos, sim. Ela faz as coisas dela. Mas eu continuei fazendo as coisas, e com prazer, eu limpo a casa, eu que limpo o chão, eu que lavo o banheiro, e às vezes eu tenho que ser lembrado, porque não é com muito prazer que eu faço as coisas, que às vezes eu esqueço, mas eu faço. Quero perguntar aqui, é pai? Quem mais é pai? Maurício é pai. É pai. E você vai ser difícil, hein? Que agora, cadê o Jean? O Jean fugiu. O Jean fugiu. Olha lá, é pai. E pai fresco, né? Pai fresco. Trocou alguma fralda? Confessa aí. Sempre? Ela não está aqui para dizer, né? Jean, troca a fralda. Acabou de trocar, mas saiu para trocar. Parabéns, olha aí. Bom, porque eu conheço uns homens aí, posso perguntar? Trocou? Mais que a mulher. É dos meus. É dos meus. Trocou fralda? Demais, isso aí. Porque eu conheço muito homem que nunca trocou uma fralda do próprio filho, da própria filha. É ou não é? Tem uns aí que eles fogem na hora. O cheiro muda no ambiente, ele desaparece. Some, é arrebatado. Assim, vai para outro. Não, porque não troca. Eu, quantas vezes na madrugada, estou lá, trocando fralda e fazendo o meu papel de pai. Banho nos meninos, quem dá sou eu, porque já é uma tradição de família. Meu pai que dava banho na gente, nos meninos. Aí meus irmãos fazem a mesma coisa lá, meu irmão faz a mesma coisa com o filho dele, eu que dou banho nos meninos, eu que troco fralda. Eu ajudo o máximo que eu posso. Não ajuda, a Michele ouve isso. Olha lá. Ih, ela ouviu. Ela fala assim, sério, é pai ou o quê? Você vai me ajudar? É a sua responsabilidade, você é pai. Não tem negócio de ajudar. Né? Faz o seu papel. Muito bem, consertei. Hoje eu vou conseguir dormir, eu consegui consertar até. Mas a gente tem que servir. Né? Tem que servir, a gente tem que servir. O que Jesus falou? Olha só, Mateus 20, 28. Jesus falou, essas palavras saindo da boca dele. Ele disse assim, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus falou, o Filho do Homem, eu não vim para ser servido. O dono do universo, o rei do universo, criador de tudo que existe, que lá em cima senta no trono com um manto, com um cetro, uma coroa. Os anjos se curvam e se ajoelham diante dele para adorar. Merece ou não merece ser servido? Ele que deu a vida para nós e deu tudo que a gente tem. Não. Ele veio aqui para servir. E quando ele falou isso, se Deus diz uma coisa, se Jesus diz uma coisa, não é da boca para fora. É verdade. Se a Bíblia falou, se Jesus falou, se Deus falou, pode contar que é verdade. Ele falou, eu vim para servir, não para ser servido. Paulo, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi embora, está aqui a melhor definição de quem é Jesus. Filipenses 2, 5 a 8. Olha o que diz aqui. Paulo definindo quem é Jesus. Filipenses 2, 5 a 8. Ele diz assim, e dá um conselho para a gente. Ele fala assim, vocês, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, lá no céu.
Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de homem. É isso que Paulo falou? Não foi isso que ele falou. Ele falou, ele se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus não veio à terra como homem. Aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo que ele veio como servo. Ele veio para servir. Aí você olha para a vida de Jesus, foi isso que ele fez, do começo ao fim. É aquele que, se precisa levantar na madrugada para trocar a fralda, ele faz. Se tem que fazer alguma coisa, ele faz. E ele provou isso na vida dele. O que ele fazia? Os discípulos estavam cansados, o texto diz, vinde à parte e repousemos. Ele levava eles para um jardim para descansar, cuidando deles como um bom pai cuida dos filhos. Estão com fome? Estão com fome. O que tem aí? Tem pão e peixe. Traz aqui. Vamos alimentar meus filhos. O negócio dele era servir, cuidar, o tempo todo. E ele fez isso o tempo todo. Olha só. Ele tentou ensinar os discípulos durante os 3 anos e meio e não estava conseguindo. Com pregação, com ensino, mostrando e tal. E não funcionou. Jesus fez isso até depois da ressurreição dele. Quer ver? Quando ele morreu, Pedro desanimou. Aí Pedro falou, isso está em João capítulo 21. Falou assim, vou pescar. Pior coisa. Porque Pedro, antes de ser discípulo, era o quê? Pescador. E Jesus falou para ele, vocês não vão pescar mais, vocês vão ser pescadores de homens. Aí Pedro fala assim, acabou esse negócio de ser discípulo, porque eu neguei 3 vezes, vou voltar a ser pescador. Aí Jesus vai lá resolver o problema. Quando ele chega lá, de madrugada, na praia, os discípulos estão a noite inteira pescando, porque a influência negativa é uma coisa, né? Ele falou, vou pescar. Todo mundo foi com ele. O irmão dele, o irmão de Pedro, como que chamava? Quem que lembra? Qual dos discípulos? Não, irmão do Pedro. André. André é irmão do Pedro. Aí, Tiago e João são 2 irmãos, foram também. Está todo mundo ali pescando. Não pegaram nada. Eles eram os pescadores, péssimos pescadores. Aí aparece um homem na praia, fala assim, pegaram alguma coisa aí? Melhor pergunta que você faz para pescador, né? Eles já estavam ficando com raiva. Não pegamos nada. E um falou assim, não é da tua conta. Porque pescador sabe xingar. E aí ele fala, joga a rede do outro lado. Jogaram a rede, um milagre. 153 grandes peixes. Pegaram, chegam na praia, era Jesus. O que Jesus estava fazendo na praia? O que ele estava fazendo na praia? Ele já estava com um peixinho assado em cima das brasas, para eles. Porque ele pensou, meus filhos, meus discípulos, meus amigos, a noite inteira trabalhando, cansados, com fome. O que ele estava fazendo ali? Ensinando uma lição para eles? Não. Servindo. Chega aqui, traz uns outros peixinhos, senta aqui, já tem o peixe aqui assado para vocês, vamos comer. E distribuir, eles comeram. Imagina que coisa maravilhosa. É você estar com fome e alguém te dá alguma coisa de comer. Você está com sede e alguém te dá um copo de água. A gente não sabe servir, mas a gente sabe como é estar do outro lado do serviço, receber de alguém algo que a gente precisa. Eles sentiram o amor de Jesus naquele momento no serviço. Está aqui, vocês vão comer. Vocês estão com fome. É isso que Jesus fez durante a vida dele e até depois. Mas quando ele chega na quinta-feira, sexta-feira ele sabia, da Páscoa, ele sabia, amanhã eu morro. E eu vou ter que ensinar essa lição para esses alunos que estão difíceis de entender o que eu quero ensinar. Vou ter que mostrar. E eu nunca ouvi isso. Então tem coisa que está na Bíblia e você confia. Tem coisa que eu digo que eu confesso. A ideia é minha. Posso estar certo ou não. Mas eu acho que eu estou. A dúvida eu vou tirar lá com ele. Na hora que a gente encontrar, eu vou falar, Senhor Jesus, me explica, eu acertei nessa? Ele vai me dizer. Acertou. Ou não. Mas eu acho. Porque Deus sabe todas as coisas. E Deus revelava para Jesus aquilo que ele precisava saber. Porque ele era um homem e tinha limitação humana. Aí eu fiquei pensando, o que ele fez na quinta noite? Se eu pensei,
Acho que foi hoje de manhã que eu cheguei a essa conclusão. Olha só. Vou ensinar a eles o serviço. Como que ele ensinou naquela quinta-feira à noite? A servir. Na prática. Na ceia. O que ele fez? Lavou os pés. Ele chegou lá e falou assim, ó, estou ensinando, estou falando, e eles estão o tempo todo dizendo assim, quem vai ser o maior no reino do Messias? Quem vai ser o maior no reino de Jesus? E eles querendo ser o maior, eu vou ter que ensinar para eles a ser humilde. Eu acho que eu entendi hoje de manhã de onde ele tirou a ideia. Porque alguns dias antes, o que aconteceu com Jesus? Teve uma festa, hoje já pegou, que conhece muito de Bíblia. Teve uma festa e Jesus estava na festa. Aí o que aconteceu, Jean? Conta aí. Alguém quebrou um vaso de um perfume e lavou os pés dele. E eu acredito, isso sou eu, não está na Bíblia, mas eu acredito, e aí você vai ver se não faz sentido. Foi alguns dias antes, Maria Madalena, tão feliz e grata, porque Jesus fez, pelo que Jesus fez por ela, quebra o perfume, lava os pés de Jesus e vai passando ali os cabelos para secar. E os discípulos, não se faz uma coisa dessa, esse perfume é caro, tinha que vender e dar o dinheiro para os pobres. E eu imagino que Jesus estava ali pensando assim, estou nos últimos dias, e agora eu já sei como que eu vou ensinar para eles o serviço, porque ela entendeu. Essa aqui sabe o que é servir. Ela está aqui, lavando meus pés. Eu vou ter que mostrar para eles. Agora, não tem outro melhor para mostrar para eles do que eu mesmo. Porque eu sou o mestre, eu sou o rabino, eu sou o líder, eu sou o rei do universo. Eles já sabem que eu sou o Messias. E aí, sem dizer nada, Jesus pegou o exemplo da Maria Madalena e falou, agora eu vou mostrar para eles. Pega a bacia, água, toalha, e sem dizer nada, se humilhou. Não é o que está dizendo aqui no livro de Filipenses? Que ele se humilhou. Ele veio em forma de servo. Aí imagina, aquele a quem a gente se ajoelha diante. O que ele teve que fazer para poder lavar os pés dele? Ele se ajoelhou. Não dá para entender. O rei do universo. Eu entendi Pedro. Eu acho que eu ia ter a mesma reação do Pedro. Porque Pedro entendeu. Falou, como que eu vou deixar Deus, Criador do universo, na forma de um homem, se ajoelhar diante de mim para lavar meus pés? Ele se chocou. Os outros estavam paralisados, não falaram nada porque eles não sabiam o que dizer. E Jesus se humilha como servo e vai lavando os pés deles. E aí ele diz assim para eles, vou entender quem eu sou. Porque senão vocês não vão entender meu amor por vocês. E vocês não vão entender o que eu espero de vocês. Eu estou fazendo isso porque eu amo fazer isso. É isso que eles não estavam entendendo. Você acha que foi um sacrifício para Jesus se curvar e lavar os pés dos discípulos? Nenhum, sacrifício nenhum. Ele tinha prazer em fazer aquilo. Ele está fazendo aquilo com todo o coração. Eu amo vocês. E eu lavo os pés de vocês. Porque eu sou amor. Por isso que dizem, eu escuto o Rodrigo Silva falando muito isso. Ele diz assim, ó, você é pai, eu não sou. Então você entende o amor de Deus melhor do que eu. Ele já falou isso muitas vezes, em muitas entrevistas. E eu sei, que eu tenho 2 meninos. E tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Eu saio daqui, chego lá em casa, tem 2 lances de escada, os moleques estão pesados. Toda vez eu carrego no colo, sobe escada, levo escada, coloco eles na cama deles. É sacrifício para mim fazer esse serviço? De jeito nenhum, porque é meu filho. É meu filho. Quantas fraldas eu troquei, e eu falo do cheiro da infância. Ou quantas vezes eu brinco com eles e falo assim, vocês têm que comer flor. Come flor. É sacrifício para mim? Não, é meu filho. Jesus olha para nós e ele fala, vocês têm que entender que eu faço tudo isso com o maior prazer. Que vocês são meus filhos. Eu amo vocês. E por vocês eu dou a minha vida. E ele deu. A nosso serviço. O que Jesus diz para nós? Você é cristão? Cristão quer dizer o quê? Seguidor de Cristo. Então siga minhas pegadas. Faça como eu. Quer ser feliz? Jesus foi o ser humano mais feliz que viveu nesse mundo.
Sem dúvida. Sabe por quê? Porque ele viveu para fazer os outros felizes. E onde ele passava, ele deixava todo mundo com um sorriso no rosto. Todo mundo feliz. Porque ele curava, pregava, ensinava, perdoava pecados, servia, alimentava em todos os sentidos. E as pessoas olhavam para ele com o coração cheio de alegria, amor, felizes. Por quê? Porque eu me encontrei com Jesus, o servo dos servos. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, mas ele é o servo dos servos. É aquele que serve a nós que somos servos. Quer ser feliz? É isso. E eu quero concluir para você poder entender. Por que eu escolhi esse tema para terminar essa série que fala Deus está conosco? Porque no momento do serviço, a gente percebe a presença de Deus. Tem um texto aqui na Bíblia que diz assim: todas as vezes que a gente serve um desses pequeninos, ele está falando as crianças, ou seja, quem for, mesmo que seja dando um copo d'água, Jesus falou, se você fizer isso para um deles, você está fazendo para quem? A mim. Então, no momento do serviço, a gente olha para a pessoa que está sendo servida, esquece dela. Você está fazendo para quem? Para Jesus. Então, é Jesus que está ali. Agora, para a pessoa que está ali, ela olha para você, ou seja, quem for que está servindo ela, quem que ela vê? Quem que ela vê? Tudo desaparece, fica só Jesus. Quem está servindo é Jesus e quem está recebendo é Jesus. Então, Deus está conosco no momento do serviço. Quem recebe e quem doa. Olha só, uma vez, uma família estava passando necessidade, e eu não sei se foi um pastor, um líder da igreja, alguém da igreja, foi lá ver a situação, porque informaram a igreja. A gente tem um ministério da ADRA, né, assistência social. Visitaram aquela família, tinha muitos filhos, eles estavam passando fome, não tinha roupa, estava com conta para pagar, gente doente, não tinha dinheiro para comprar remédio. Esse homem chegou na casa e começou a resolver os problemas. Ele falou, o que vocês precisam? Eu vim aqui em nome da igreja, eu tenho algumas pessoas que estão ajudando. E ele trouxe roupas, levou a senhora, dona da casa, no mercado, fez uma cesta de alimentos, comprou tudo que eles precisavam comer, foi na farmácia, comprou remédio, foi resolvendo tudo ali. E uma das crianças, uma menina, 10 anos de idade, só estava observando tudo que estava acontecendo. Quando estava tudo resolvido, o homem fez uma oração, estava indo embora, ela fez uma pergunta. Qual que foi a pergunta que ela fez? Ela olhou para aquele homem, e foi mais profundo que isso. Sabe o que ela perguntou? Você é Jesus? Por quê? Porque ela aprendeu as características de Jesus. Quem é Jesus, o que Jesus faz? Ela olhou para aquele homem fazendo tudo aquilo, ela pensou, esse homem só pode ser Jesus. Veio aqui, na minha casa, resolver todos os problemas. Trouxe roupa, comida, remédio, resolveu tudo que a gente tinha de problema aqui. Só pode ser Jesus. Sabe o que ele respondeu? Sabe o que ele falou? Ele falou, não, eu não sou Jesus, mas eu sou um grande amigo dele. Em outras palavras, é por isso que eu faço tudo isso que eu faço. Porque eu sou um grande amigo de Jesus. É isso que a gente precisa para ser feliz. Ser amigo de Jesus e viver como ele viveu. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, está aí um cristão de verdade. Está aí uma pessoa que anda com Jesus, que conhece Jesus, que serve como Jesus. É a hora da gente orar. Você vai vir aqui? Quem que vem aqui para a gente fazer o nosso círculo e a gente vai fazer a nossa oração? A oração de hoje é pedir para Deus transformar nosso coração e ajudar a gente a viver como Jesus, a servir como Jesus. Essa semana, Ana Luísa colocou lá no grupo a música do Padre Zezinho. Que é isso aí, não é? Amar como Jesus amou. Ideia da Luanda. Luanda, não é isso? Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, como diz a música. Sentir como Jesus sentia, né? Viver como ele vivia. Quem faz isso vai ser feliz. A gente vai conseguir ser feliz quando a gente aprende a servir e amar. E no momento do serviço, Deus está conosco. Porque é Ele que nos motiva, Ele que está fazendo através de nós, e a pessoa que está recebendo não é para aquela pessoa, a gente está fazendo para Ele. Então Jesus está ali, naquele momento. Vamos orar e vamos pedir para Deus mudar o nosso coração para a gente ser como Jesus. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesse dia.
pelas tuas bênçãos na nossa vida e por essa série que nós terminamos agora no mês de junho, onde nós sentimos que realmente Deus está conosco. E está conosco quando servimos uns aos outros. Hoje a gente vai ter a oportunidade de servir também nesse momento de Santa Ceia. Quando a gente tira um momento para fazer aquilo que Jesus fez, o ritual do lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos, a gente também tem a oportunidade de simbolicamente demonstrar que seguimos os passos de Jesus e servimos uns aos outros. Abençoe a nossa família do nosso refúgio, cada um que veio aqui hoje, cada um que está acompanhando online. Que nós possamos ser como Jesus, servindo em casa aqueles que amamos, a nossa família, servindo os nossos vizinhos, pessoas que trabalham conosco, nossos parentes, amigos e até mesmo os inimigos, aqueles que não merecem. Que a gente possa servir, porque o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. E ele mostrou o modelo e o exemplo que nós devemos seguir. O caminho da felicidade, que é colocar um sorriso no rosto daqueles que estão sofrendo ao nosso redor, quando nós servimos a eles. Abençoe a cada um de nós, para que sejamos um exército de servos de Jesus, seguindo o exemplo e o modelo dele. Nós pedimos a tua bênção para essa semana, para cada um de nós e aqueles que estão acompanhando online também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.